Mais um dia movimentadíssimo na política brasileira. O brasileiro não morre de tédio. Tivemos mais uma coletiva de Valdemar da Costa Neto e o Xande já respondeu, disse que não tem nenhum problema, não tem nada para ver aqui, circulando. Aplicou uma multa de 22 milhões de reais, mas eu vou explicar no vídeo de hoje os pormenores dessa decisão, dessa treta toda. Temos também no vídeo de hoje a Jovem Pan sendo desmonetizada. O Barroso está reclamando, está chorandinho, parece que a vida dele não está muito fácil. Se por um lado nós temos aí um Supremo Tribunal com decisões que não agradam muito o povo, que é o máximo que eu posso falar aqui no YouTube, por outro lado nós temos alguns parlamentares se mexendo e bastante no Congresso. Temos algumas notícias muito interessantes vindas de lá e também tem uma baladinha. Meu amigo, por favor, tome o seu antiácido, porque as imagens que você vai ver no vídeo de hoje irão te embrulhar o estômago. Então, se você já gostou das pautas, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha para mim. E rapidinho antes da gente entrar na pauta, eu quero lembrar aqui no início do vídeo que a minha livraria está em promoção. É a Black Friday da Livraria Paula Marisa, livros com os maiores descontos do ano, são títulos incríveis e quem sabe você acha um bom presente de Natal, aliás, melhor do que um livro, não tem. Então, entra no link que tá aqui na caixa de informações e aproveita, porque é por tempo limitado. Agora sim, feita a introdução e jabá, vamos para a pauta de hoje. Bom, eu avisei antes para vocês tomarem o antiácido. Olha só essa baladinha, se não é de revirar o estômago, meus amigos. Moraes, Toffoli, Cássio Nunes, Joaquim Barbosa e Ciro Nogueira no mesmo rolê. Bom, Moraes, Toffoli e Joaquim Barbosa no mesmo rolê? Era de se imaginar. Agora, será que foi só eu que fiquei surpresa com Cássio Nunes e Ciro Nogueira? Não assim que eu confio muito no Ciro Nogueira, né? Mas eu não achei que ele seria tão cara de pau a esse ponto de comparecer na baladinha que foi o aniversário do Toffoli. Olha só que coisa mais linda, o Ciro Nogueira, que vive fazendo tic-tac nas redes sociais para tentar ganhar mais engajamento. Aliás, tentar não, né? Ele consegue, porque tem muita gente, infelizmente, que cai nessa história, pois tá aí o Ciro Nogueira, que muita gente diz que não pode criticar, não pode falar. Aí tá a foto, ele só teve o cuidado, claro, de não sair na foto, mas essa foi uma matéria que saiu em vários veículos. Então, sim, meus amigos, Ciro Nogueira estava na baladinha junto com o Xande, comemorando o aniversário do Toffoli. Colocou o nariz de palhaço aí? Pois é, vai ser necessário ainda ao longo do vídeo. Vamos lá, uma notícia boa. Bolsonaro estava com problema de saúde, ele não estava podendo trabalhar, a gente acompanhou isso também, pois ontem ele voltou ali, ó, Bolsonaro volta ao Palácio do Planalto depois de 20 dias de reclusão. Que bom, esperamos que tudo esteja bem e que o presidente se recupere e que pelo menos ele esteja bem de saúde para enfrentar todo esse transtorno que está acontecendo no nosso país. Pois vamos ao tal transtorno, comentando dentro das limitações que são permitidas aqui no YouTube, porque tá dando problema até para Jovem Pan, imagina para mim. Mas vamos lá. Valdemar Costa Neto anuncia coletiva de imprensa. O presidente Jair Bolsonaro convoca jornalistas um dia depois de apresentar relatório em que contesta o resultado das tais urnas. Para quem está acompanhando a treta, primeiro o Valdemar Costa Neto convocou uma coletiva, apresentou o relatório, foi lá um técnico em segurança de dados e mais um jurista, explicaram tudo nos pormenores, entregaram o relatório. 13 minutos depois, porque o Xande é muito eficiente, e ele respondeu dizendo que precisaria da inclusão
dos dados referentes ao primeiro turno. E calma que eu já vou analisar essa parte aqui com vocês, quero fazer uma reflexão e ver se vocês concordam comigo, porque tem coisas muito estranhas aqui. Aí, ontem, saiu a notícia de que haveria uma nova coletiva. A gente ficou na expectativa, será que ele vai colocar o primeiro turno também na ação? Pois bem, Valdemar Costa Neto convocou a coletiva e falou que não há necessidade e que o problema foi só no segundo turno. Resumindo, o Valdemar, ele queria que anulasse só o resultado só para o cargo de presidente e só no segundo turno, o que é realmente esquisito. Mas vamos adiante. Logo depois que terminou a coletiva, Lewandowski dá uma entrevista e solta a seguinte declaração: se confirmada a tese do PL, teria que anular toda a eleição. Vejam que todos os comentários estão convergindo nesse sentido. Dessa vez, o Xande não demorou só 13 minutos, ele demorou um pouco mais para dar a resposta e negou o pedido do PL e condenou a coligação de Bolsonaro a pagar multa de 22, é uma piada, né? 22,9 milhões. Pois bem, o que aconteceu é que, na decisão do Alexandre de Moraes, ele escreveu o seguinte: não tem como dissociar o primeiro turno do segundo turno, uma vez que foram usadas as mesmas urnas. Mas, por outro lado, o Valdemar Costa Neto disse que isso causaria muito transtorno, que seria um problema, que ia acabar com a economia do país. Afinal de contas, a gente está vivendo uma época tão tranquila, tão pacífica, tá tudo certo. Valdemar não queria causar confusão. Agora, vamos pensar aqui comigo, inclusive o Xande escreveu isso na decisão, o que, na minha opinião, assim, Valdemar deixou a bola quicando na área para o Alexandre de Moraes chutar e fazer gol. Se existe uma contestação de urnas que foram usadas no primeiro e no segundo turno, é esquisito que ele esteja contestando só o segundo turno. Mas é mais esquisito ainda que Valdemar, lá no seu relatório, ou no relatório do técnico, esteja contestando apenas o resultado da eleição presidencial. E é exatamente isso que o Alexandre de Moraes fala na sua decisão, que é ridículo, não com essas palavras, né? Ele usa aquele juridiquês bonito, mas que como é que a gente vai anular a votação para presidente e não vai mexer na votação para governador, sendo que teve segundo turno, as máquinas foram as mesmas e não tem como dissociar uma coisa da outra. O que a esquerda está alegando é que o Valdemar da Costa Neto, ele quer preservar ali a sua bancada, só que não envolve apenas a bancada do PL, envolve todos os partidos da coligação, republicanos, o PP e todos esses partidos. Inclusive, a multa foi para todos eles. Será que o Centrão vai se revoltar agora que a história toda mexeu no bolso? E detalhezinho, além da multa, o Alexandre de Moraes incluiu o próprio Valdemar Costa Neto no inquérito das milícias digitais. Vamos ficar de olho aí, ver se sai mais alguma notícia no dia de hoje e amanhã eu trago algum desdobramento que porventura a gente venha a saber nessa história. Na minha opinião, esse relatório aí do Valdemar questionando só a metade da eleição e só para presidente é no mínimo esquisito. O que vocês acham disso? Por favor, fala para mim aqui nos comentários que eu quero saber. Pois vamos adiante. Enquanto isso, no Congresso, nós temos o valente Marcel Van Hatten colhendo assinaturas para abrir uma CPI para investigar justamente o abuso de autoridade por parte dos ministros da Suprema Corte. E a última postagem dele no dia de ontem, ele disse o seguinte: atenção máxima, falta só 21 assinaturas das 171 de deputados para que a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE seja instalada na Câmara. Estamos bem perto.
peça ao seu deputado para assinar o requerimento. Então dá uma passadinha no perfil tanto do Instagram quanto do Twitter do deputado Marcel Van Hatten, que ele publicou a lista com os deputados. A gente sabe que a galera do PT e do PSOL não vai assinar, mas dá uma olhadinha nos deputados aí do teu estado, vê se tem alguém do Centrão, algum isentão que a gente possa pressionar. Falta só 21 assinaturas. Eu acredito que hoje ainda a gente vai ter a notícia de que ele conseguiu as assinaturas e essa CPI vai ser instalada. E isso sim é muito, muito importante, meus amigos. Enquanto isso, no Senado, Marcel Van Hatten, na Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Girão no Senado, e ele está fazendo várias ações. Vamos à primeira. Vitória do Brasil. Aprovamos audiência pública no Senado sobre denúncias na eleição de 2022. Semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, às 10h30 da manhã, já temos o horário, tá? Eles vão ouvir juristas, a Polícia Federal, ministros de estados do STF, convidaram até o Xande, quero só ver se ele vai. Servidor exonerado do TSE, lembra que deu aquela treta das rádios, teve um servidor que foi exonerado, pois vai estar lá. Especialista Carlos Rocha e até o argentino da live que a gente não pode publicar aqui no YouTube estará no Senado. A pergunta que fica é, será que vão deixar o argentino falar e esse vídeo ficar aqui na internet? Será que não vão mandar derrubar o vídeo do próprio Senado? Eu não duvido de mais nada. E ainda mais essa aqui, ó. Resposta? Temos. Avançamos com a aprovação por unanimidade de requerimento que convida 18 autoridades especialistas visando esclarecer pontos centrais do processo eleitoral. E ele ainda convida todo mundo a ir para o Senado no dia 30 de novembro, às 9h30 da manhã, que a verdade e a justiça prevaleçam, paz e bem. E mais, ele ainda deu uma coletiva, não foi só a coletiva do Valdemar, teve a coletiva do Girão também, e eles protocolaram o pedido de impeachment do Barroso, e é muito interessante o que eles falam. Eles dizem o seguinte: o Girão explicou alguns pontos principais incluídos no pedido, como a atuação político-partidária em reunião com lideranças partidárias, que foi aquela treta do voto impresso, que o Barroso foi para dentro do Congresso, trocaram o pessoal da Câmara para que isso não passasse, pois ele colocou isso na peça do impeachment, caracterizando a interferência direta em outro poder na ocasião da votação da PEC do voto auditável. Outro ponto é que o ministro do STF não se declarou suspeito nos julgamentos envolvendo a legalização das substâncias ilícitas e daquele negócio de tirar o bebê da barriga da mãe antes dele nascer no Brasil, mesmo tendo feito palestra no exterior advogando a favor de ambas as causas, o que é realmente muito esquisito. Como é que um juiz vai se pronunciar sobre esse assunto e depois dizer que julga esse assunto com imparcialidade? Agora, resta saber se por acaso ainda tem espaço na gaveta do seu Rodrigo Pacheco, porque ele tem uma gaveta tão gigante, mas tão gigante, tem tantos processos lá que a gente fica descrente, né? Mas, de qualquer forma, a gente não tem outra alternativa, a gente tem que insistir e pressionar para que isso sim seja levado a sério. Nós precisamos incentivar cada vez mais os parlamentares a trabalharem. E por falar em Barroso, em entrevista ao site UOL, o Barroso disse que a sua vida virou um inferno depois de Bolsonaro. Eles não estão tendo paz. Em todos os lugares que eles vão, tem algum brasileiro insatisfeito e reclamando. Pelo menos enquanto é possível reclamar, né? Porque depois que os revolucionários chegam ao poder, começa a ficar cada vez mais restrita a liberdade de expressão, se é que a gente ainda pode dizer que tem liberdade de expressão aqui no Brasil, uma vez que eu não posso falar realmente com todas as palavras sobre todos os assuntos. Bom, vocês já entenderam, acredito que até vocês já devam ter postagens aí que foram censuradas, derrubadas e que muitas vezes nem falavam nada demais. E além
de tudo isso, o Xande esteve reunido ontem com os comandantes das polícias militares, mas 3 deles ignoraram a reunião. Nessa quarta-feira, o presidente do TSE agendou um encontro com agentes das polícias militares do Brasil. Tem inclusive a foto do Alexandre de Moraes com todos esses comandantes, recebendo a sua medalhinha, batendo a sua continência para o Alexandre de Moraes, e os 3 que não foram foi o de Santa Catarina, o do Paraná e o do Rio Grande do Norte. Pelo menos nós temos 3 guerreiros. Por outro lado, a gente sabe que 23, no mínimo, aceitam esse encontrinho duvidoso com o Xande. E lembram daquela treta da Fundação Getúlio Vargas? Aconteceu uma operação da Polícia Federal que investigava vendas de relatórios e pareceres falsos aí, um envolvimento com certos ministros da corte que estavam em Portugal, despacharam de Portugal, inclusive, mandaram parar com a investigação. Logo depois, os celulares e os computadores que a Polícia Federal apreendeu, esse ministro também mandou devolver. Mas não é que a treta continua, eu não entendi, porque mandaram parar a investigação, mas a Polícia Federal achou os 487 milhões em movimentações financeiras de diretores e familiares da Fundação Getúlio Vargas. Será que vai vir mais notícia boa da Polícia Federal? Será que ela vai continuar a investigação? Nós vamos continuar acompanhando essa treta porque ela tem vários desdobramentos. A Fundação Getúlio Vargas fez relatório para embasar lei sobre fake news. A Fundação Getúlio Vargas fez relatório para embasar as medidas que a gente viu aí durante a pandemia. Então vale muito a pena prestar atenção nisso aqui, que pode ter uns desdobramentos bem interessantes. E por falar em pandemia, voltou a obrigatoriedade de máscaras em aviões. Quem determinou isso foi a Anvisa no dia de ontem. O assunto foi incluído pelo diretor Daniel Pereira e pegou os demais de surpresa. E olha só a postagem que o deputado Felipe Barros fez. A volta da obrigatoriedade de máscaras foi proposta de última hora, incluída na pauta pelo indicado do ministro Queiroga. Esse ministro Queiroga, vocês já me ouviram falar dele bastante durante a pandemia, mas fica aqui o reforço. Esse ministro Queiroga é mais do mesmo, daquela coisa blasé, centrista, tucanista, que quer agradar gregos e troianos e que, na verdade, não passa de um grande bobalhão que cai nessas narrativas globalistas aí, que já estão se revelando falsas. O Japão deu uma declaração que eu não posso comentar aqui, mas sobre aquele remédio que é muito melhor que a picadinha. Essas coisas todas já estão vindo à tona. Inclusive, parece que tem uma epidemia de câncer aí no Brasil, umas coisas muito suspeitas. Não tem como jogar essa sujeira para baixo do tapete eternamente. A coisa tá explodindo e vai ser cobrada, sim, dos responsáveis pela perda de tantas vidas que poderiam ser salvas com um remédio, né? Quem diria? E para finalizar o nosso vídeo aqui, o YouTube desmonetizou todos os canais da Jovem Pan. A iniciativa é da própria plataforma de compartilhamento de vídeos e não pelo cumprimento de eventual decisão da Justiça. Mas cabe lembrar aqui que o TSE chamou os representantes das plataformas e passou orientações para que eles fizessem isso durante o período da eleição. Que a eleição acabou, tudo bem, mas a gente ainda está vivendo aquelas medidas que era para valer só durante a eleição, como, aliás, os conservadores avisaram. Uma vez que a ditadura avança, é muito difícil, para não dizer quase impossível, fazer com que ela regrida. E tá aí, as medidas, aquelas que eram excepcionais, de desmonetização e de censura, continuam valendo. E se até a Jovem Pan foi desmonetizada, o que sobra para nós, réis mortais, produtores independentes de conteúdo aqui no YouTube, né, pessoal? E aqui no final do vídeo eu quero te fazer um convite para participar do Clube Marisa,
que é a minha plataforma onde eu posso postar esses assuntos que eu não posso falar aqui e também outros conteúdos exclusivos, e assim você me ajuda a continuar com um trabalho sem depender de financiamento de governo, sem ter que ficar dando satisfação para ninguém, além de vocês mesmos, que são o meu público, que me dá audiência e que financia o meu trabalho. Custa apenas R$ 9,90 por mês e você mantém aqui mais uma voz conservadora dando trabalho para as narrativas esquerdistas na internet. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui.